Mariângela Petrocino, assessora pedagógica do Ângulo. Estamos aqui para a gravação de mais um Feras em Foco, o terceiro agora. E eu tenho o prazer de estar aqui com o pessoal do Ângulo Londrinense, de Londrina, Paraná, representado aqui muito bem pelo meu colega Luciano. E hoje o assunto principal será Olimpíadas Acadêmicas. O londrinense foi indicado pela assessora Débora Hoffmann, a quem também já quero deixar meu agradecimento, pela excelência não só pedagógica, mas também pelos trabalhos de desenvolvimento, estímulo, conhecimento que eles fazem com as Olimpíadas Acadêmicas. Aliás, escola recordista, muito bem representada no sistema e que nos enche de orgulho. O Feras em Foco é um projeto do Ângulo, do Sistema de Ensino Ângulo, e que tem por objetivo compartilhar experimentos muito bons de escolas parceiras, né, suas experiências pedagógicas, mas, para além disso, essas experiências precisam ter a possibilidade de serem reproduzidas em outras escolas, com tamanhos diferentes, com toda a diversidade que a gente tem no próprio sistema. Então não é só um compartilhamento de experiência, e sim, puxa, o que eu posso aproveitar na fala da escola, o que eu posso trazer para a minha realidade, o que eu posso transformar e caber no quadradinho da minha escola. Aqui com a gente, nós também temos a Daiane. A Daiane é uma das responsáveis pelo Plural Olímpico. Ela é do público da Somos Educação e veio para dar aval, tanto à nossa fala, como também da do Luciano. O que, aliás, eles já fazem um bom trabalho juntos, porque é exatamente isso. É na força de cada um que a gente acaba se tornando melhor. Então, eu quero agradecer tanto o Luciano, o pessoal também do Ângulo Londrinense por deixar o Luciano vir aqui com a gente, a Dai, a possibilidade dela estar aqui, agradecer ao pessoal do Plural Olímpico, agradecer a minha colega Fernanda, assessora também, de estar sempre comigo aqui, a gente sempre trabalhando juntas, e agradecer a Débora Hoffmann, assessora da região de Londrina, do Londrinense, que teve esse olhar bastante criterioso na seleção do colégio e bem assertivo também, porque o assunto é muito interessante. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Para a gente começar aqui a conversa, eu queria assim, que o Luciano falasse quando deu o start, quando vocês pensaram assim, puxa, vamos olhar para as Olimpíadas Acadêmicas. Primeiro, Mari, eu gostaria de agradecer o convite, Fernanda, a Débora, todo o Sistema Ângulo de Ensino, por oportunizar nós do Colégio Ângulo Londrinense estarmos aqui debatendo esse assunto, que são as Olimpíadas Científicas, que é algo que no Colégio Londrinense nasceu de uma experiência com que nós acreditamos na educação. A educação, ela transforma. E a gente acredita nisso. Quando começou isso? Quando nós percebemos que os nossos alunos buscavam conquistas. Os nossos professores buscavam conquistas. E começou a surgir no Brasil Olimpíadas Científicas. Nós começamos bem modestos, fazendo Olimpíada, por exemplo, brasileira de matemática. E lá o próprio Sistema Ângulo de Ensino criou um treinamento para competições. Eu acho que vocês se lembram disso. Era o TCM e o TCF. Treinamento para... Desculpa, era o TOM e o TOF. Treinamento para as Olimpíadas de Matemática e treinamento para as Olimpíadas de Física. Numa dessas convenções, dessas reuniões, nós olhamos aqui e falamos, não, é isso que nós queremos para os nossos alunos. Tinha material e nós começamos a trabalhar com isso. Nós ainda não tínhamos um departamento específico para cuidar de Olimpíadas, mas nós tínhamos professores já engajados. Algumas vezes nós vamos falar sobre isso aqui nesse programa. Professor faz toda a diferença. E a escolha desse professor, eu, enquanto diretor educacional, é o que vai fazer a diferença dentro de sala de aula. Então, nesse momento, nós começamos a treinar os nossos alunos e a participar da Olimpíada Brasileira de Matemática, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e começamos a ver que tinha resultados. Os alunos estavam começando a conquistar. Não era fácil. Começamos com uma medalha, 2, 3 medalhas.
E hoje, Mari, Fer, Dai, nós estamos com 5.545 medalhas conquistadas. Ai, que delícia, parabéns. Então, é algo que veio mudando a cultura do Colégio Londrinense, também nós vamos falar sobre isso. É a mudança e a quebra de paradigmas. Paradigmas de que é possível fazer dentro de um sistema, é possível fazer dentro de uma métrica, é possível fazer dentro de uma organização pedagógica. Uhum. Então, o olhar para o aluno. Então, a resposta para essa pergunta é o olhar para a prova externa, é o olhar para o aluno, que ele possa ser um aluno competitivo, não somente dentro da escola, com os colegas dentro da sala de aula, mas a nível nacional, a nível internacional. Então, as Olimpíadas Científicas trouxeram para nós alguns parâmetros e alguns resultados que fizeram com que a escola crescesse pedagogicamente com essas conquistas. Então, é isso que lá no passado nos trouxe até aqui. E esse olhar para o aluno começa com que idade? Quando que vocês olham para a criança e falam, pronto, vamos começar a trabalhar a cultura de Olimpíadas? Então, Mari, nós criamos um departamento. Nós temos no Colégio Londrinense e a gente vê isso como uma possibilidade dentro da escola. Começa com a coordenação pedagógica, com a orientação, mas nós temos uma pessoa específica para isso. Nós temos um coordenador de Olimpíadas. Lá, eu falo aqui no programa e quero falar o nome dele aqui, o Vendrame. É uma pessoa que acreditou também, ele era professor de sala de aula, então lá ele já fazia a participação dos alunos dele na Olimpíada Brasileira de Informática. Então, eu também era professor de matemática, eu fazia com os meus a Olimpíada Brasileira de Matemática e a professora de ciências, química, fazia a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, o que acontece? Esse departamento, ele faz uma programação de todas as Olimpíadas que nós temos no Brasil. A escola que está começando, ela não deve começar com todas. Uhum. Ela deve começar com uma. Começa com uma Olimpíada, 2 durante o ano. Vai investigando como está sendo o resultado. Não adianta a gente... eu costumo dizer no próprio sistema Anglo que tem o dose para leão, né? Uhum. Se você der uma dose muito forte para o aluno, você mata. Não vai. Não vai. Então, você tem que ir aos poucos. Escolha as Olimpíadas certas. Nós escolhemos as Olimpíadas certas. Testamos. Deu resultado? Ampliamos. Deu resultado? Nós ampliamos. Então, foi assim que aconteceu. E a tua pergunta é, quando a gente começa? Na educação infantil. Na educação infantil até o ensino médio. Mas qual Olimpíada? A METFIC. Os nossos alunos da educação infantil já participam das Olimpíadas, a METFIC. A METFIC é uma Olimpíada excelente porque ela instiga nos alunos essa vontade do aprender a matemática, e quando você tem um torneio como a METFIC faz, que dá medalha para todos. Uhum. Você cumpre uma etapa e eles têm 5 categorias, então até eles mudaram um paradigma, medalha de rubi, medalha de prata, bronze, o aluno já ganha essa medalha. O conquistar a medalha é muito importante dentro do Colégio Londrinense, porque nós esperávamos, você, diretor de escola que está nos ouvindo, coordenadores, às vezes nós esperamos essa conquista acontecer lá no vestibular. É bom isso? Claro que é, mas até chegar lá, são 13, 14, 15 anos se você tiver um cursinho. Mas e se o seu aluno na educação infantil já conquista a medalha, ele vai para casa com a medalha? A sensação de que aquilo que ele está aprendendo está dando resultado, e o resultado em forma de medalha, de certificado, no caso da METFIC, ele tem um certificado. Mas nós confeccionamos a medalha, entregamos, fazemos um cerimonial para entregar essa medalha para ele. O aluno que está do lado, ele pode ser uma medalha de bronze, mas ele vai querer, o ano que vem, ser uma medalha de prata. Uhum. Bronze, ouro, enfim. Então, a gente instiga os nossos alunos a isso desde a educação infantil. A gente sabe, então, que desde a educação infantil a gente começa esse processo. E que número expressivo que a escola tem hoje, né? Que orgulho falar o tanto de medalhas
Mas como é que fica assim a família? A família, ela compra essa ideia, ela vê o filho ali, bacana, ou tem às vezes assim um receio, mas meu filho não vai ser medalhista, como é que vai ser? E a tua coordenação, como que incentiva isso, né? Como um eixo, como um todo educacional. Você pode contar pra gente um pouquinho? Sabe, Fer, nós falamos agora há pouco, e vou repetir, a cultura foi uma quebra de paradigma, né, em relação a isso. O medo existia. Eu posso garantir para vocês que as escolas que podem estar nos ouvindo, poxa, como fica isso para o aluno que não conquistou? Nós não temos mais isso e nunca tivemos, porque nós não fizemos isso como uma carga e não deixamos isso como sendo algo que traria um problema emocional para os nossos alunos. Fazer com que aquilo se adeque à nossa escola, à cultura da nossa escola. Então, veja bem, ninguém fazia ou faz Olimpíada obrigado. Nós temos, como eu disse, algumas Olimpíadas que nós fazemos para todos. Então, a gente verifica, e nós estudávamos essas Olimpíadas, que vão premiar um maior número de alunos, para que nós não incorramos no erro de não premiar todos. Então, falei da Medfic, mas vamos pegar uma outra Olimpíada, a Canguru da Matemática. Não é uma prova, né, Dai, que é difícil de conquistar medalha. Então, a gente investiu na Canguru da Matemática, não quanto nós investimos na Olimpíada Brasileira de Matemática. A Olimpíada Brasileira de Matemática era muito difícil de conquistar medalha. Então, para quem nós damos essa prova? Para aqueles alunos que têm habilidade e competência em matemática. Na determinada área. Exatamente. Ele vai se inscrever, ele já está participando, porque nós não obrigamos nenhum aluno, nenhuma família a fazer, que do TOM e TOEFL, depois que o Sistema Anglo cessou esse projeto, nós continuamos no Colégio Londrinense. Chama treinamento para as competições de matemática, treinamento para as competições de física. Então nós oferecemos isso às famílias, as famílias perguntam assim, é obrigatório? Não, como eu disse, ninguém faz nada obrigado. Nós sabemos que nós estamos aqui em 4 pessoas, cada um tem a sua habilidade. A minha, eu falei, já é matemática, a sua é o quê, Mari? Biologia. Biologia. Então a Mari vai muito bem na Olimpíada Brasileira de Biologia. A Dai de que área, Dai? Eu sou de finanças. Finanças. Olimpíada Brasileira. A Dai é rica. Exatamente. Ela sabe que existe uma Olimpíada Brasileira Economia. E economia. A Fer? A área da educação infantil e alfabetização. Alfabetização. Então, tem uma Olimpíada específica de português, que você iria muito bem. Então, cada aluno tem essa habilidade. Agora, tem algumas que a gente aplica para todo mundo. Então, para quem a gente aplica para todo mundo? Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é um conhecimento que permeia para todos, a Canguru da Matemática. Então, isso não traz frustração. Pelo menos, alguma medalha durante o ano letivo, o meu aluno vai levar para casa. E isso, a família nos honra. Por quê? Porque sabe que a escola, o Colégio Londrinense, é uma escola de alta performance, que não traz isso como peso para os alunos, traz isso como um projeto político-pedagógico. Está dentro do nosso DNA, da nossa essência. Então, isso não traz peso para ninguém. As famílias, queridos diretores, mantenedores que estão aqui nos ouvindo, agrega valores para a nossa escola, traz alunos da cidade, porque sabe, não, meu filho tem, por exemplo, alta habilidade, eu vou levar lá porque o londrinense vai prepará-lo para isso, dentro da habilidade que ele tem. Então, não traz peso e traz muita alegria para as famílias saber que o filho está tendo conquistas acadêmicas. Eu achei interessante o que você colocou, de que há necessidade de conhecer o tipo de Olimpíadas para se inscrever. Então, você fez a diferença entre Canguru e de matemática, embora ambas vão tratar de matemática, há uma diferença em estar numa e estar em outra. Então, para quem está começando agora, pensando nessa proposta,
é importante conhecer aonde escrever, para não causar, às vezes, uma frustração já na largada, né? Já começa com dose para leão de cara. Então, eu acho que também é um saber que a escola precisa se apropriar. Então, para além dos próprios alunos, o professor que vai trabalhar, aonde eu vou começar a inscrever meus alunos. Isso é importantíssimo, pelo que eu entendi. Ô Mari, quando você caminha por ventos nunca... mares nunca dantes navegado, é muito complexo. Uhum. Mas hoje, dentro do sistema ângulo de ensino, nós temos o plural olímpico. Uhum. O plural olímpico, a Day está aqui, ela pode falar melhor para nós. Hoje eles podem dar condições para as escolas, coisa que nós não tínhamos no passado. Eles têm todo o calendário preparado, eles dão dicas para nós. Daí vou fazer propaganda para você, tá? Eu vou fazer merchan aqui para você. Deixa alguma coisa para ela falar. Vou passar o microfone para ela, mas eu tenho que honrar o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui. No passado nós não tínhamos essa organização sistêmica que hoje o Plural Olímpico traz. Então, Day, muito obrigado por isso. Isso tem feito toda a diferença para nós. Vai lá, diretor, olha para vocês, segue o Instagram do Plural Olímpico, por exemplo, Mari, que eles publicam lá as Olimpíadas. E lá dentro, por exemplo, nós temos o treinamento na escola, mas de outras disciplinas, o treinamento está dentro do Plural Olímpico. Então, Day, eu vou passar a palavra para isso. Senão eu tomo o programa inteiro. E lembrando também que o assessor pedagógico, ele pode fazer todo esse encaminhamento, essa ligação com a Day, né? Ele se põe à disponibilidade de explicar para a escola como entrar nesse momento do plural, né, Day? Acho que isso é muito importante, a gente ter segurança, né? Olá, primeiramente gostaria de agradecer a Fê, a Mariângela e o professor Luciano, né? A gente poder falar desse projeto que é tão bonito, porque as Olimpíadas Científicas têm muitos benefícios, tanto para a escola como para os alunos. Então, o que eu posso falar sobre as Olimpíadas, né? Vamos imaginar um atleta que vai participar agora das Olimpíadas em Paris, o tanto que ele tem que se preparar para conseguir chegar até as Olimpíadas. Então, no caso das Olimpíadas Científicas, não é diferente, né? O aluno, ele realmente também tem que se preparar para que ele possa ir bem na prova, né? Conhecer um pouco a prova. E é isso o que o Plural Olímpico ele traz, né? Usar isso como instrumento, né, para que o aluno ele consiga ir lá, que ele consiga... Ai, sou nervosa. Então... Fica tranquilo. Tá super bem, Day, tá indo bem. Tá bom, obrigada. Então, voltando. Então, é isso que a gente gosta, né? Gostaria que o aluno possa entrar no Plural Olímpico e usar isso como instrumento para que ele possa se preparar para as provas de Olimpíada. E para os professores que não conhecem, para as escolas que não conhecem, nós do Plural Olímpico, nós preparamos um curso dentro do Profis, chamado Universo das Olimpíadas, para que ele possa conhecer um pouco mais, né? Então, assim, e além disso, entrar um pouco na internet. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, consegue tudo muito fácil na internet e pesquisar um pouco sobre cada Olimpíada, né? Exemplo, tem Olimpíada que o professor pode começar no ensino fundamental, outra somente no ensino médio. Então, isso também depende muito da Olimpíada. E é importante também, acho que lembrar, né, Day, que o professor, ele é o papel fundamental das Olimpíadas, né? O professor e o coordenador ali, eles têm que ter esse olhar pelo aluno, entender qual a competência e habilidade que aquele aluno tem, porque é o professor que vai desenvolver. Então, eu creio também aqui que a Day, a equipe toda, ela se põe à disposição de ajudar o professor a fazer todo esse alinhamento, esse encaminhamento para começar uma Olimpíada. E agora eu vou perguntar até para o professor Luciano como que fica, né, isso na grade, na rotina do profissional e da escola, e como que vocês fazem essas avaliações do professor, daí como que vocês conseguem fazer todas essas ligações? O Colégio Londrinense, há alguns anos, ele vem trabalhando não numa pedagogia do achismo, Fernanda, é uma pedagogia baseada na ciência e em dados. Então, nós temos as avaliações internas e nós temos as avaliações externas, que, por exemplo, o simulado ângulo é uma avaliação externa, assim como são também as Olimpíadas Científicas. Ver os resultados, analisar os resultados, vai nos mostrar aquilo que o nosso aluno está absorvendo ou não de conteúdos. Então, esse olhar do coordenador pedagógico, da direção
educacional e do próprio professor é de suma importância para nós fazermos o alinhamento pedagógico da escola e das competências e habilidades que os nossos alunos estão ou não dominando. E traçar novos métodos, novas formas do ensino e aprendizagem. É o que o próprio sistema Anglo nos fornece, junto com a assessora, nossa Débora, faz conosco, é o PDCA. Né? Então, é assim que nós temos o olhar para os resultados. Então, o envolvimento do coordenador pedagógico nesse processo. Aquela hora você me fez a pergunta, até eu deixei passar. Como é que é o envolvimento dele? Quando nós não tínhamos uma pessoa específica para isso, o próprio coordenador que inseria isso dentro do seu calendário específico do departamento. Agora não, nós temos uma coordenação de Olimpíadas e essa coordenação ela faz o calendário olímpico da escola. E como que pode encaixar dentro de um sistema de ensino como o Anglo, tão robusto, que às vezes o próprio professor pode pensar, mas meu Deus, eu já tenho tanta coisa para lidar, tomar conta, nós não vamos fazer nada de diferente daquilo que tem dentro do sistema. Nós vamos continuar ensinando o nosso aluno os conteúdos programáticos que estão lá dentro. Agora, a prova, nós temos o RAA dentro do calendário, que são de atividades que podem ser inseridas lá dentro. Ou, quando a gente observa, dentro da nossa organização pedagógica, que não dá para aplicar essa prova das Olimpíadas no período, no turno do aluno. Nós aplicamos essa prova no contraturno. Né? Ou aos finais de semana, se tem a flexibilidade, muitas Olimpíadas, a DAI sabe disso, que há uma flexibilidade da aplicação, que não você tem uma semana para aplicar a prova ou até o final de semana. Então nós organizamos isso antecipadamente. E fazendo a escolha de cada departamento, ele faz a escolha de qual o momento que ele vai aplicar. Então é uma discussão junto com a direção educacional. Às vezes a gente discute coordenadora e a equipe de orientação. Não, vamos aplicar aqui, neste horário, para todos os alunos. Essa Olimpíada faz a diferença, por exemplo, porque ela vai trazer, vamos pegar o ensino médio, ela vai trazer para o nosso aluno vaga olímpica de universidades. Então eu preciso que meu aluno, todos façam essa prova, mas principalmente aqueles alunos que já estão pretendendo universidades onde dão vaga olímpica. Você ter o olhar também dentro da sua escola de algo que nós chamamos no Colégio Londrinense de designer educacional. Nós temos uma equipe que faz o desenho do nosso aluno através dos resultados do simulado. Então nós estamos olhando para ele individualmente. É trabalhoso? Mas dá resultado. Você ter esse olhar, você ter esse desenho do aluno, da necessidade dele. Então, é organização mesmo. Ter uma pessoa, a gente tem uma vasta, quase mais de 1000 escolas, e cada um tem as suas especificidades. Mas ter uma pessoa, um olhar para as Olimpíadas, faz toda a diferença. A escolha do professor, a escolha daquele professor que também tem essa visão. Qual é o professor que não quer que seu aluno conquiste uma medalha? Se tiver algum aqui que não gosta disso, eu acho que é bom o diretor cortar da equipe. Mas é muito importante isso. Você ver o seu aluno dando o resultado que você ensinou ele dentro de sala de aula e ele está indo na prova e está conquistando. Tá indo bem. Bom, Luciano, já que você falou de diretor, vou chamar ele aqui para conversa. Como que é a alta gestão, seja mantenedora ou, enfim, diretor, quando que ele começa a perceber ou quais estruturas a gente tem que levar em conta para que ele possa atravessar a ponte entre gasto e investimento? Quando que ele precisa ser estimulado mesmo a apoiar? Porque, como você disse, são finais de semana, são horas extras, são outros, um conjunto, enfim, de fatores que isso tem um custo para a escola, né? Como que essa direção ela pode ser sensibilizada a apoiar o projeto antes de ter as medalhas,
Porque eu entendo que depois das medalhas é quase que orgânico, porque o número de alunos aumenta, a escola fica reconhecida, você tem também um feedback bastante interessante. Mas vamos dar um passo atrás. Como que eu tenho estou assistindo o programa, achei bacana, é isso que eu quero, e agora eu preciso de dinheiro. Exatamente. Eu acho não, essa palavra, eu tenho certeza que os diretores que estão aqui, eles investem em marketing. Eu não tenho dúvida hoje que para que uma escola seja reconhecida no local que ela está inserida, na cidade que ela está inserida, tem que ter algum movimento de marketing. Seja ele em rede social, seja ele marketing impresso, seja ele um outdoor, uma TV, enfim. Esse foi o olhar do mantenedor, do nosso diretor-geral. Vamos pegar esse recurso do marketing e jogar esse recurso dentro do pedagógico, dentro do acadêmico. Porque, como eu disse, veja bem, qual é a melhor maneira de eu mostrar um resultado que a escola está dando certo? Primeiro, toda a escola aqui quer ter aprovação no vestibular. Mas nós começamos a antecipar isso. Em vez de eu comemorar no terceiro ano, eu vou comemorar no primeiro, no pré, no primeiro. Eu vou fazer essa comemoração. Então, nós trouxemos para dentro do marketing essa questão financeira. O investimento, como você disse, em professor, hora de trabalho para aplicar uma avaliação, pode ser um fiscal, vai ter um custo, absorveu dentro do marketing, porque isso vai gerar um resultado, vai gerar uma medalha, vai gerar uma foto do aluno, essa foto vai ganhar a rede, essa foto a mãe vai mandar para a tia, para a avó, a comemoração é geral dentro de uma cidade. Olha, até lá a mãe que está, de repente, num chá, num evento, ela vai dizer: você viu meu filho? Ele ganhou uma medalha. Meu filho está tendo essa conquista. Então, esse é o marketing positivo que a escola pode dar às famílias. É o resultado acadêmico, pedagógico de alta performance. É daí que nós tiramos o recurso financeiro. O pessoal do marketing, às vezes, vai ter o questionamento. Mas a minha verba era de tantos. Vai tirar daqui, mas depois ele mesmo vai visualizar que isso vai gerar muito resultado para a escola e, inclusive, para o departamento de marketing que a escola tem. Claro. E trazendo essa questão de valores, eu acho que para as escolas que ainda não participam de Olimpíada, então vocês podem começar com as Olimpíadas que são grátis, né, que não precisa pagar, que você pode ir lá, cadastrar o seu aluno. Vou dar um exemplo, a ONC, a Olimpíada Nacional de Ciências. Ela é uma Olimpíada que tem astronomia, tem química, tem física, tem biologia, e é uma Olimpíada que você não paga, né, uma Olimpíada que a escola não precisa pagar. Além disso, o Plural Olímpico está embedado no selo Anglo, né, então as escolas que têm Anglo, elas já têm o Plural Olímpico. Então lá, os alunos vão poder estudar, né, sozinho, óbvio, e também com a ajuda do professor, como o professor Luciano trouxe, né, o professor ele já dá a sua aula normal. Então, dentro do Plural Olímpico, pensando nisso para ajudar o professor, a gente criou o manual do professor, o manual do professor. Então, lá vai ter sempre o assunto e o tema que é tratado nas listas, né? Tanto nas listas regulares como na lista avançada. Então, um professor de física que está dando cinemática, ele pode ir lá no manual, ver qual a lista que está... a lista que está apresentando e passar para o seu aluno fazer depois. Então, eu acho que essa é uma ajuda e muito para... Então, assim, o Plural Olímpico, né, tem vídeos atividades, tem questões, né? Então, a gente pegou todo um banco de provas antigas de Olimpíada, a gente mapeou, viu o nível e a gente produziu material em cima dessas provas que já aconteceram. E essas informações que você falou que tais são gratuitas, outras não. Onde que a escola pode achar isso mais fácil? Então, ela pode ir no site da própria Olimpíada. Geralmente, a Olimpíada ela tem o seu próprio site e tem o regulamento. Então, geralmente, lá diz se é uma Olimpíada paga, se é uma Olimpíada grátis. Então, é só... E a gente tem algum tipo de calendário que fale, olha, tal mês tem essa, assim, para ficar mais fácil essa procura? Porque, eu vou dizer por mim, eu não sei quando é a Olimpíada disso ou daquilo. E se eu tenho uma escola e eu quero começar, eu também não sei, né? Sim. Então, assim, da onde que eu parto? Vamos pegar aquela escola que está começando.
Ele vai lá no Plural Olímpico e acha as informações ou no Isso. Insta? Na verdade, a gente tem um Instagram que a gente está sempre liberando mês a mês. Que é Plural Olímpico? Isso, Plural Olímpico. Tá. Que a gente está liberando quais são as Olimpíadas daquele mês, tá. né? Qual a inscrição está aberta, quando fecha, primeira fase, segunda fase. Mas também, se precisar de ajuda, é só falar com a assessoria, que a assessoria fala comigo e eu ajudo. Bacana. E aqui ficou uma dica bem especial para as escolas, né, Luciano? Acho que usar isso a seu favor ali na campanha, colocar os alunos, mostrar realmente que os alunos estão ali, estão praticando e que eles trazem medalha e trazem o significado de estudo para a escola, que eu acho que é isso que também a gente busca, ter essa parceria de que o aluno seja realmente um estudante. Mas agora vai a grande pergunta. E o aluno que não quer, que não gosta, como que vocês fazem? Tem um segredinho para nos contar? Então, Fer, a questão do aluno que não gosta, eu não tenho. Eu confesso para você que isso virou uma cultura, virou um hábito do Colégio Ian Londrinense. Porque eu não tenho algo que eu empurro no aluno para ele fazer. Então, como eu disse, como são amplas as opções, algumas nós fazemos para todos. E outras nós fazemos por inscrição, pela vontade dele. Então, por exemplo, nós temos no Colégio Londrinense uma parceria com a universidade. E nós fazemos o curso para eles de programação. Então, nessa universidade, que é a nossa Unifil, que é do nosso grupo, o curso de computação dá aula de programação para os nossos alunos. Então, qual é o perfil desse aluno que tem aula de programação, computação? Ele querer fazer a Olimpíada Brasileira de Informática. Lá tem programação, então ele vai fazer. Agora, eu convido os demais para fazer. Não quer, eu não vou obrigá-lo a fazer. Agora, algumas Olimpíadas, como é a Canguru da Matemática ou a Olimpíada Nacional de Ciências, faz parte do nosso calendário. É algo que todo pai que matricula o aluno, que o coordenador mostra para ele a programação, ele sabe que o filho vai fazer aquela prova. Então, não há rejeição, sabe, Fer? Não quero fazer, não estou gostando. Não, todos fazem, virou um hábito. Por quê? É como a Mari falou, vai aos poucos, introduzindo dentro da escola essa cultura. Não foi assim, decidimos e agora nós vamos fazer todas. Não é isso. Começa passo a passo e vai criando, vai transformando esses alunos, como você disse, em estudantes. Então, nós não temos isso. Nós temos alunos que não conquistam medalhas? Não, porque são tantas opções que ele acaba escolhendo ou tendo uma Olimpíada que se adequa ao perfil dele. Por exemplo, a gente estava sentindo falta de uma Olimpíada, por mais que tenha o Rotary, por exemplo, ele tem um concurso de desenho. Para nós, aquilo a gente encara como uma Olimpíada para o aluno. Poxa, desenvolver o dom artístico do aluno. Então, esse faz parte da nossa programação de Olimpíada. E criamos, neste ano, o primeiro concurso de desenho para os alunos da educação infantil ao Fundamental 1. Faz parte agora também do nosso calendário olímpico. Então, o que a gente quer com isso? Abranger todas as áreas do conhecimento. Por isso que nós não temos essa questão aí de alunos rejeitarem, ou famílias, ou não querer fazer. Eu acho que é bacana isso ficar claro também, que aqui a gente está dando opção desde a educação infantil até o médio, né, professor Luciano? É verdade. Em nenhum momento a gente está deixando ali de prestigiar nenhum dos segmentos. A gente está tomando frente e conseguindo trazer, além do muro da escola, o estudante que vai estar fazendo isso em casa e também na escola. Muito bacana isso. Ô Fer, eu só queria retomar uma fala aqui da Dai, que ela fala sobre o plural olímpico. Ela disse assim, o aluno, né, e o professor, por exemplo, não dá para o professor parar a aula dele, mas ele está dando um assunto, ele está dando cinemática. E, como a Dai falou, então ele pode fazer a indicação. Olha, gente, tem questão de cinemática no plural olímpico. Ele instiga o aluno a fazer aquilo.
ao instigar o aluno a fazer aquilo, ele também está instigando os alunos que são autodidatas. Nós temos muito disso em todas as escolas do Brasil, que precisam ser instigados a fazer um pouquinho mais. E o Plural Olímpico é tudo de bom para ele. Tem aluno que vai no Plural Olímpico e gabarita ele de ponta a ponta, porque ele precisa disso. Então, muitas mães, muitas famílias, às vezes procuram a escola dizendo assim, meu filho tem alta habilidade. O que essa escola pode oferecer para o meu filho que tem alta habilidade? Olha, eu indico o Plural Olímpico. Né? Ele vai ser instigado a desenvolver a habilidade que ele quer e na disciplina que ele quer. Seja ela física, matemática, história, língua portuguesa, é lá dentro que ele vai encontrar isso. Bacana. E além disso, o coordenador, o professor, ele também tem acesso ao resultado do aluno, tá? Então, assim, porque dentro do Plural Olímpico a gente tem um relatório. Então, o coordenador ele pode ir lá e pode ver como é que o aluno está indo dentro do Plural Olímpico, se ele está acertando, se ele está errando, se ele está acertando de primeira, errando, né, tudo. E outra coisa que eu também queria deixar aqui é que o Plural Olímpico, hoje a gente infelizmente, a gente só tem do 6º ao 3º ano. Então, mas a gente futuramente está pensando também de colocar para o ensino fundamental 1, mas por enquanto é só ensino fundamental 2 e médio. E daí já vou aproveitar. Quando a equipe do Plural, junto com o Plural Olímpico, pensou em colocar, porque também a gente não estava disponível, depois a gente passou por uma fase que era pago, né? Então as escolas interessadas pagavam a diferença, e daí fala, não, tem que estar na plataforma acessível para todo mundo. Você sabe como que foi isso? O que deu esse start? Como é que... Então vou mudar a pergunta. Só chegou pra gente. Já chegou pronto. Tipo, vai e faz. Virou, vai ser embedado. Então vamos ver se eu achei ótimo. Não, e eu acho assim, até em que momento que foi isso e como que mudou essa relevância. Porque como era porque pago, se antes era né? pago, hoje todo material, vocês dentro do Plural ali, que acompanham o Olímpico, os relatórios, vocês conseguem ver que tem mais escolas, que cada vez mais está crescendo? Como é que está esse movimento ali? Então, na verdade, ele era pelo Plural Story e foi embedado para o selo Ângulo, né? Mas, assim, a gente vê que realmente agora os alunos estão utilizando mais, a gente vê um crescimento maior, mas, assim, eu não sei falar em que momento isso aconteceu, sabe? Realmente eu não sei. Só chegou lá de cima uma mudança de paradigma bastante significativa, porque quando você diz, olha, nós temos esse produto e o valor é X, eu estou excluindo algumas escolas desse processo. Sim. E até a escola que às vezes tem interesse, muitas vezes ela fala, puxa, mais um gasto. Puxa, então como é que vai ser? Porque às vezes de fato não é para todo aluno, então uns vão pagar e outros não, como que a gente vai marcar? Quando a gente mudou esse olhar, né, e que na minha opinião é bastante positivo, é você incluir todo mundo. Sim. Às vezes aquele aluno não vai acertar de primeira. E também há a possibilidade do professor ter um olhar estratégico para levar uma turma para alta performance. Então, eu posso fazer os exercícios do Plural Olímpico em dupla, né? Então, eu coloco um aluno que está um pouco mais avançado, com outro mediano, e aí eu tenho tempo físico mesmo para sentar com aquele aluno que está um pouco mais atrás. Então, talvez... eu penso, e a gente na assessoria também fala bastante disso com as escolas, às vezes está lá, Plural Olímpico também às vezes assusta um pouco. A gente não participa de Olimpíadas, não é pra gente. Sim. É pra você. É pra você. Se for participar de Olimpíadas, melhor. Mas se não for, você está levando para alta performance. Eu vejo, Mari, nesse sentido aí, essa mudança de olhar e de visão como estratégico, na minha opinião, do sistema ângulo de ensino. Eu vejo que agrega valor maior ainda para o sistema ter esse produto acoplado ao material. Porque isso traz valor pedagógico, como você mesma disse. O aluno poder e o professor poder usar mais um recurso dentro de uma plataforma como é o Plural, com relatórios como tem o Plural, trazendo para o professor e para a escola
um novo olhar de alta performance. Sim. É isso. Eu acho que fez muito bem quando estava na plataforma que teria que comprar, alguns dariam até valor e compravam, mas eu acho agora que a escola, tendo isso à disposição e não estar usando isso, ela está perdendo um grande valor. Então, eu acho que o olhar de trazer para dentro faz toda a diferença. E eu acho que conversa muito também com a forma que o ângulo se coloca no mercado, o que a gente quer, buscar alta performance. E é engraçado porque, às vezes, numa conversa de assessoria, quando a gente percebe que as notas estão baixas, que os alunos não estão rendendo o suficiente, a própria escola tem um monte de estratégias. Então, ela vai fazer aula de reforço, uma prova a mais, vai fazer um trabalho e depois uma prova, ela tem alguma estratégia para trazer aquele aluno, pelo menos para a média. E aí, quando a gente pergunta, tá aí para o aluno que já está na ponta, o que vocês fazem? Aí a gente respira aliviado. E não tem o que fazer. É quase essa fala, mas a gente vai fazer o quê? Ele já está bem. Não, ele já está bem, a gente vai deixar ele melhor ainda. Então, também olhar para esse aluno que, no fundo, vai ser ele que vai ter uma aprovação elevada. Esse menino vai puxar. Às vezes, numa conversa informal, lá na manicure, a mãe dele... Olha, né, tem orgulho, meu filho está lá, ele está super bem. E às vezes a escola... E também não acho que seja por maldade ou ignorância, não, mas é a loucura do nosso dia a dia, né? A gente olha muito para o aluno, e tem que olhar de fato, não estou dizendo que não tem, mas a gente tem muita estratégia para aquele aluno que está abaixo, vamos trazê-lo, e aquele que está lá na frente quase que é um esquecido. E aí, em alguns casos, ele sai da escola, o pessoal da escola liga, nossa, mas a gente sempre tratou ele muito bem, ele é um querido, é um excelente aluno. Por que vocês tiraram? Ah, porque essa escola é fraca para ele. E ainda a gente tem que dormir com um barulho desse, né? Puxa, é fraca? Não, não é fraca. Às vezes nunca tiveram esse olhar diferenciado para outra ponta, né? Olhar para quem está atrás, mas também olhar com o mesmo carinho, com a mesma atenção para quem também está na outra ponta. Sim, é verdade. Geralmente até... conselho de classe, né? Os diretores estão aqui, os coordenadores estão aqui no programa, nos ouvindo, e vocês como professores, até assessores. Às vezes a gente está no conselho de classe e está se debatendo com o aluno que está com dificuldade. Sim, está correto, nós temos que trabalhar com o aluno que está com dificuldade. Mas espera aí, e o de alta performance? Aonde é que ele fica nisso? E é ele, como você disse, Mário, que vai trazer o resultado para a escola. Ele vai trazer... Claro que a gente quer que todos tragam. Uhum. O Colégio Londrinense e próprios colégios do Sistema Ângulo, esse DNA Ângulo, a gente quer que todos eles tenham, e nós temos, graficamente, eu tenho mais aprovações do que alunos, né, nesse contexto. Então, eu tenho que nós mudamos com essa cultura de Olimpíada Científica, Mari, não é a escolha somente da profissão que ele vai fazer, mas é a escolha da universidade que ele vai fazer. Olha a mudança nesse aluno de alta performance. Ele é um aluno tão seguro, porque ele faz simulado ângulo, prova externa, ele faz simulado londrinense, ele faz a prova, ele faz essas provas externas, e a gente vem medindo com ele o resultado do nível Brasil. Espera aí, no meu designer educacional, eu consigo dizer para ele, meu filho, você vai conseguir ser aprovado nessa universidade, neste curso, bem antes dele chegar lá no 3º ano do ensino médio. Mas como é que você consegue fazer isso? É fazendo com que ele seja um aluno competitivo a nível nacional. Não adianta você pegar a tua avaliação, ter o olhar, não, olha, meu aluno se apropriou desse conteúdo aqui, pronto. Caiu ali, mas depois a gente pega. Não adianta a gente ter esse olhar só para avaliação interna, absorver aquele conteúdo, mas espera aí, como ele está indo a nível nacional? Ele está tendo um alto desempenho? Então, como é que dá para a gente ver isso? Dentro do plural olímpico, dentro do plural, dentro do simulado, ângulo, e dentro dessas avaliações externas, dentro das Olimpíadas Científicas. Dai, eu queria saber uma coisa. A gente já entendeu que o plural olímpico está lá no plural, aberto para todo mundo, para todas as escolas, a partir do ensino fundamental, anos finais. Mas
como o professor pode utilizar, né? Será que é somente para escolas que têm esse perfil do londrinense, já com essa cultura acadêmica? Como que é pensado o plural olímpico? Então, Mari, não só para os alunos que querem participar de Olimpíada, porque como o professor Luciano falou, tem Olimpíadas que começam a partir do fundamental. Então, eu vou te dar um exemplo. A UNC, ela começa no 6º ano. E um aluno do 6º ano, ele não vê a diferença de química, física, né? Geralmente isso é visto no 9º ano. E dentro do plural olímpico, a gente já vê isso desde o 6º ano. Então, o aluno do 6º ano, ele já pode começar a ver química, física. Então, quando chegar lá no 9º ano, ele já vai ter um domínio maior sobre aquele assunto. Então, isso é muito... traz um benefício muito grande para o aluno, né? E o professor Luciano pode falar até melhor do que eu, que o aluno que ele estuda para a Olimpíada, ele estuda também para dentro de sala de aula, até um pouquinho mais, porque algumas Olimpíadas, conforme você vai passando de fase, ele vai puxando um pouco mais do aluno. Então, assim, o aluno ele tem esse enriquecimento escolar, entendeu? Bacana, e eu acho que fica também aqui, né, professor Luciano, e daí a excelência do aluno, né? Como a gente consegue ter um aluno de alta performance dentro da escola, que é isso que a gente deseja, né, para todos, e fica também aberto aqui a qualidade que o ângulo ele dá para qualquer escola, né? A gente que tem que fazer esse movimento ali de chamar a DAI, de chamar o assessor, de conversar e implantar isso como uma cultura olímpica, né? E daí, me conte um pouquinho agora você. Tá orgulhosa de ouvir tudo isso? Ah, não, muito, né? Eu já trabalho com a Olimpíada tem um tempo e é o que eu tenho muita paixão em falar, né? E trazendo só essa questão dos alunos participarem, as universidades também estão vendo isso com bons olhos, né? Principalmente para esses alunos que estão saindo bem. Tanto que hoje algumas universidades como a Unicamp, Universidade Federal do ABC, aqui de São Paulo, eles têm as vagas olímpicas, né? Que são uma maneira de o aluno ingressar na universidade sem precisar fazer o vestibular tradicional. Então, o aluno que ele tem medalha, ele pode ir lá, né, ver o edital, ver quando é que começa e pode se cadastrar. E se ele for aprovado, ele entra na universidade sem precisar fazer vestibular. Além disso, um aluno que deseja aplicar para fora do país, as Olimpíadas elas são vistas como as atividades extracurriculares. Então, isso também é muito bom para o currículo do aluno. Vocês aproveitam isso lá no Londrinense? Com certeza. Parece que até lá no começo, como você colocou, Mari, quando a gente acordou para isso, ainda nenhuma universidade tinha isso no Brasil. Nós estamos falando lá de 2010, 2012, que a gente iniciou isso no Colégio Ângulo Londrinense. E não tinha. Só que a gente via isso em outros países. E a gente já falava para os nossos alunos, gente, vai chegar um momento que as universidades vão abrir este olhar. Fiquem atentos. Então, para as escolas que vão iniciar agora, já criem essa cultura nos alunos de guardar os seus certificados, guardar suas medalhas, porque lá na frente, o aluno, imagine, sem prestar um vestibular, só com o seu portfólio de medalhas, ele conquista a sua vaga na universidade. Então, aí a celebração que eu venho falando, que ano a ano, se torna ainda melhor, porque o aluno não vai precisar ter aquele sofrimento de fazer uma prova. Não, ele já veio fazendo essas avaliações e ele tem um portfólio de conquistas. Então, guarde as medalhas, incentive eles a fazerem isso. É muito bacana. Então, e é quase uma inversão. É como se a universidade quisesse aquele aluno medalhista, né? Quase que o vestibular... Opa, peraí que você não precisa nem fazer exame. Vem para cá que a gente te quer aqui. Mari, você tem toda a razão. Na minha opinião, também é exatamente isso. Poxa vida, quem não quer um aluno medalhista sentado no banco de uma universidade? Porque esse aluno... ele vai gerar um resultado, porque diferente também para a universidade. Eu tenho certeza, e sem sombra de dúvidas, que esse aluno vai trazer a nota que a universidade precisa no MEC, no resultado, porque ele é um aluno acadêmico, ele é um aluno que gosta de estudar. Ele criou esse hábito
nós conseguimos transformar ele de um indivíduo heterônomo num indivíduo autônomo no seu próprio aprendizado. Então, toda a universidade tem o sonho de ter esse melhor aluno da minha escola. E garanto que de toda a rede Anglo. Nós recebemos elogios de professores dentro da Universidade Estadual de Londrina, dentro da Unifil. Olha, professor Luciano, os alunos que vocês mandam para nós aqui são diferentes. Claro, eles têm um olhar científico de Olimpíada, eles têm um olhar para as nossas feiras científicas, porque o nosso aluno também é instigado a trabalhar com os problemas da sociedade. Nós temos uma feira de ciências, a FECILON, que ela é realizada no final de setembro, finalizando o terceiro bimestre. Essa FECILON, ela é a feira local que classifica os nossos alunos e os projetos que eles desenvolvem para as feiras e mostras científicas nacionais e internacionais. Então, é esse tipo de aluno que nós estamos formando, com a parceria do Sistema Anglo de Ensino, com a parceria dos nossos professores, com a parceria das nossas famílias, porque uma escola não faz a educação sozinha, precisa da família nesse aspecto, porque lá, tanto no plural olímpico quanto no plural, a família tem acesso a esses resultados, ela consegue visualizar o que o filho também está fazendo ou deixando de fazer. Então, todo esse acompanhamento, então, é um elo, né, de tudo isso, para levar o aluno para a universidade. E aí eu acho que você tocou num dos grandes calcanhares que a gente está enfrentando nas escolas, querer estudar, então buscar essa autonomia, né? A gente está passando pelo aula dada, aula estudada, a gente consegue acompanhar os dados que a gente tem caído bastante, e aí a gente chega na escola, puxa, caiu, ai Mari, ninguém quer saber de estudar. Muitas vezes essa fala vem da família. Antes era só do aluno e um ou outro. Hoje a gente já vê quase que um consenso. E agora eu tenho depoimento de escolas de referência que falam, Mari, a mãe disse que não vai fazer lição de casa, que o menino não vai... Assim, essa loucura de inversão ou de abrir mão. Como que vocês veem isso lá? Vocês chegam a ter esse tipo de problema ou já barra porque o aluno que procura a escola é um outro perfil? É um outro perfil, Mari. Eu vejo assim, a escola precisa mudar. Veja bem, a sociedade, a cidade de Londrina já entende que o colégio londrinense tem esse perfil. Então, o menino não quer estudar, não é a escola ideal para ele. Infelizmente, a gente vai ter que falar a verdade. Nós temos um termo na nossa escola que é um termo de verdade. E quando eu vou apresentar a escola, eu vou dizer para ela, nós somos Sistema Anglo de Ensino, nós buscamos a alta performance, seu filho vai ter aqui, o coordenador apresenta, eu apresento, seu filho vai ter aqui o aula dada, a aula estudada. Pai, nós vamos te ligar se seu filho não estiver fazendo isso. Nós vamos, tem dentro do nosso manual do aluno e do professor, nós vamos dar uma advertência para ele, por que não? Poxa, eu sou cobrado, você é cobrado por resultados, sim. Todos nós somos. Veja bem, por que o aluno não? Então nós temos que mudar essa cultura. Dizer que nós não temos alunos nessa perspectiva, temos, mas nós vamos lidar caso a caso, um a um, porque nós queremos mudar isso e nós não aceitamos. E eu acho que o acompanhamento do relatório também vocês conseguem ter isso aluno a aluno, né? Se vocês verem que o aluno ali deu uma caidinha, vocês já chamam, porque não esse, igual você falou, a cultura da escola, né? Isso. Manter isso. Ciência de dados. É como eu falei, né, no início desse programa, aquela pedagogia do achismo. Eu acho que o aluno está indo muito bem. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Não, essa cultura acabe na sua escola, querido diretor, querido coordenador, que essa pedagogia não funciona. Você tem ciência de dados, você tem relatório. Chama o aluno, chama a família, chama o aluno. Não está fazendo, aqui, não. Família, seu filho. Então, não adianta você querer resultado. Por exemplo, vamos pegar uma simples aprovação, né? Uma aprovação sem fazer o mínimo.
o mínimo. Então, nós usamos os relatórios e usamos esses dados para poder conversar com as famílias. E agora vamos falar de uma Olimpíada bem bacana, de esportes. Tem também? Ah, com certeza, porque veja bem, Mari, tudo é um elo que se completa, como eu disse, né? Você está cuidando do corpo, você está cuidando até da alma. Nós somos uma escola cristã, com princípios e valores cristãos, e estamos cuidando também do nosso aluno no esporte. Então, nessa semana, inclusive, foi ontem a abertura dos nossos Jogos Olímpicos no Colégio Londrinense. Então, por isso que eu digo, até isso o nosso aluno vai levar uma medalha para casa. Ai, que legal. Certo? Então, no esporte, por mais que, veja bem, nós estamos falando de Olimpíadas científicas, e agora nós estamos mudando aqui e dizendo que nós estamos fazendo uma Olimpíada esportiva. E isso não tem a ver com educação? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a educação, tem tudo a ver com o processo de ensino-aprendizagem dele, tem a ver com o emocional, o socioemocional dele. Então, nós investimos isso. Então, são 2 semanas de Olimpíadas, eles estão hoje lá em jogos, desde a educação infantil também até o ensino médio. Lá no Paraná, diferente aqui da região de São Paulo, nós não temos um mês de férias no meio do ano, mas nós temos 2 semanas de Olimpíadas. Acontecem, por exemplo, o ensino médio, para a gente não comprometer o currículo, acontece no período do contraturno, mas é um momento onde o professor vai ter um relacionamento diferente com o aluno, todos os professores estão envolvidos nesses jogos, e o aluno ele vai participar e ele vai conquistar ou não conquistar uma vitória, mas ele vai aprender sobre regras, sobre o convívio social e emocional. Então também faz parte da nossa... Eu acho que também a gente chama o Gardner para sentar lá na arquibancada e dizer, olha, temos pessoas com diferentes inteligências, né? Exatamente. Porque às vezes ele tem muita aptidão para o esporte e não consegue sair tão bem em outra situação. É uma oportunidade dele também mostrar, né? Olha que beleza. É o agregar, né? Não, gente, é uma memória afetiva, né? Eu acho que fica para sempre, porque eu lembro dos jogos que a gente participava, e eu fiz colégio público, aqui em São Paulo a gente tinha o DEF, eram coisas enormes, e eu achava maravilhoso. Eu me sentia a própria atleta olímpica, carregava, né, bandeira, aquela coisa toda. E isso é estar na escola, né? Exatamente. Isso é escola. A escola Exatamente. não pode ser só livro, né? Exatamente. A escola é um convívio, onde estão os melhores amigos dessa faixa etária, os aniversariantes, é tudo dentro da escola. Sim. Tirar o universo escola fica difícil mesmo pra gente ter uma estabilidade emocional. Ô Mari, eu costumo dizer para os nossos professores, eu falo, olha, vocês têm o antes das Olimpíadas e o depois das Olimpíadas. O resultado que as Olimpíadas esportivas dão dentro de sala de aula é outro depois que passa. Por quê? Como você disse, não é só a educação, não é só ele estar fazendo exercício, resolução de exercício, ele está ouvindo o professor ou ele está debatendo dentro de sala de aula. A educação faz parte, esse andar junto, jogar junto, caminhar com o professor. Lá no Colégio Londrinense, Fernanda, Mari, Dai, desde a concepção da camiseta deles, eles que desenham a camiseta, é feito um sorteio de times. Esse ano, como é um ano olímpico, nós sorteamos os países que vão participar das Olimpíadas. Então, eles pesquisam os aspectos culturais dos países que eles foram sorteados, econômicos, sociais, nas diferentes disciplinas, e além disso vão representar esse país no desfile de abertura. Então eles desenham a camiseta, eles fazem torcida, eles jogam, eles se alegram, eles choram também, porque na derrota, mas estão aprendendo, né? Estão aprendendo, isso que é muito importante. É verdade. Que bom, professor. Eu acho que aqui, para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta que eu coloquei para o senhor, que eu achei muito interessante, que eu acho que fica de dica para a escola. Como que vocês fazem isso em moeda de troca com os pais quando eles vão matricular os alunos na escola? Olha, essa é outra dor. A chave. É a chave e a dor de todo mantenedor que pode estar nos ouvindo hoje. Veja bem, nós estamos agregando valores. Nós estamos falando agora de ticket médio. Nós estamos falando de resultado financeiro também. E, Fernanda, com certeza, isso
mudou ao longo dos anos também. Assim como nós estamos falando aqui de resultados acadêmicos, onde nós melhoramos os nossos índices de aprovações nos vestibulares, de conquista, como eu falei do número de conquista, nós estamos falando agora de um valor que ninguém tira da escola, que é o valor da alta performance, que é o valor de resultado acadêmico. Não aquele que eu preciso ficar provando toda hora se a minha escola aprova ou não no vestibular. Isso passa a ser uma consequência, não a causa. A causa está lá atrás, está no ensino que está sendo medido série a série, ano a ano. Então, isso traz valor para a escola. Ali no relacionamento com as famílias, até para pedir desconto, tende a acabar. Porque, veja bem, pai, você está vindo para uma escola aqui, a melhor escola do sul do Brasil em Olimpíadas Científicas. Por que nós não somos a melhor do Brasil ainda? Porque o Nordeste acordou para isso há mais tempo que nós. Eu acho que todo o sistema anglo acordando para esse tipo de ação, como nós estamos promovendo aqui esse programa sobre Olimpíadas Científicas, tende a agregar valor para todas as nossas escolas. Né? Então, aqui como parceiros, eu falo isso para todos. Nós vamos ser reconhecidos como as melhores escolas do Brasil em Olimpíadas Científicas, a partir de que nós vamos mudar para essa perspectiva de resultados acadêmicos. Bom, então agora para a gente ir fechando o programa, eu quero fazer uma última pergunta para a Dai e para você, Luciano. Primeiro para a Dai. Dai, ouvindo tudo isso, entendendo a dimensão, né? Eu sei que você também já conhecia o Luciano, já estavam trabalhando juntos também. Puxa, como que é isso para você, assim? Como que é ver também esse resultado do seu trabalho, né? Você falou que gosta muito, então também está falando da Dai, a vida pessoal. Como que é isso? É muito gratificante, né? Saber que um produto que a gente cria com tanto carinho, com tanto zelo, ajuda no desenvolvimento do aluno, né? Então, e para fechar minha fala, eu convido aqui as escolas que realmente não participam de Olimpíada, que talvez algumas talvez nunca nem tenham escutado falar, que pesquise um pouco mais, né? Veja os benefícios. A gente trouxe aqui o professor Luciano com o ângulo londrinense para mostrar que realmente tem benefícios tanto para a escola como para os alunos. E qualquer dúvida que eu puder ajudar, falem com a assessoria que elas entrem em contato comigo. Tá bom, obrigada. E, professora, eu quero saber assim, e o aluno que já saiu do londrinense, vocês têm acompanhado, vocês têm como ver se tudo isso, para além do muro do londrinense, faz sentido? O Dai, Fer e Mari, é o seguinte, sempre nós falamos para os nossos alunos, e nós temos acompanhado sim, e nós acreditamos na educação. E uma frase que eu sempre falo para a nossa equipe pedagógica, para os nossos alunos, é assim: nós vamos mudar o mundo. Eu acredito nisso. Nós acreditamos nisso. Nós vamos mudar o mundo. Nós estamos mudando o mundo. Você falou, por exemplo, da Olimpíada Esportiva. Nós trouxemos um ex-aluno nosso que foi participar conosco das Olimpíadas. É um caso, vou citá-lo aqui, mas nós temos vários casos. O Miguel Kenji, que sempre foi um atleta científico e um atleta, jogador de futsal nosso, do Colégio Londrinense. Ele saiu do Colégio Londrinense, foi jogar nos Emirados Árabes, ele está jogando na Espanha, em Córdoba, foi convocado para a Seleção Brasileira de Futsal Universitária, conquistou agora o vice-campeonato mundial e esteve conosco na abertura das Olimpíadas, agora nessa terça-feira. Então, olhar este aluno e poder dizer para os nossos alunos que estão lá na abertura, nós fizemos uma homenagem a ele, dizer assim: olha aqui, eu trouxe o Miguel aqui, que foi um excelente aluno nosso em Olimpíada Científica, conquistou várias medalhas, né, de Olimpíada Científica, e também como um atleta. Ele está mudando o mundo.
Então, que bacana. um caso. Então, nós fazemos aquilo que nós amamos e amamos aquilo que fazemos. E nós temos certeza do que nós estamos fazendo. Nós vamos mudar o mundo. É isso que eu tenho para dizer para todas as escolas do Sistema Ângulo de Ensino. Perfeito, porque a gente do Ângulo também acredita nisso. Quero encerrar o programa, agradecer imensamente, dizer que aqui houve palavras e motivações que me levam à frente também, acreditamos também nessa mudança e assim, eu acho que a gente tem que ter plena consciência que somos ferramentas para que isso aconteça, né? Eu acho que estar preparado, estar motivado e também uma coisa que você falou importantíssima, estar aberto a mudanças, né? A gente não pode esperar resultados diferentes e fazemos as mesmas coisas. Exatamente. E isso que o Ângulo Londrinense fez, ele foi atrás de mudanças, essas mudanças foram incorporadas, apreendida por toda a comunidade escolar. Luciano disse, a família não pode estar de fora, os professores, os alunos, todos têm que trabalhar junto para buscar um resultado de excelência. Quero agradecer a você, Luciano, em nome também agradecer o colégio, agradecer você, Dai, a equipe toda do Plural Olímpico, a minha colega Fernanda. Débora, obrigada por tudo e agradecer vocês também que assistiram esse programa com a gente e espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.